O caminho mágico da intuição. Por Florence Scovel Shinn. Introdução escrita por Louise Hay. Em 1925, Florence Scovel Shinn fez sua estreia no cenário metafísico com seu primeiro livro, O Jogo da Vida. Não muito depois disso eu nasci. Embora a Sra. Shinn tenha morrido em 1940, há muito sinto uma afinidade com ela. Conheci seu trabalho pela primeira vez em 1972, quando estava começando minha própria exploração do mundo metafísico, e desde então estou apaixonada por ela. Eu ressoava com sua maneira sensata de escrever, suas palavras falavam comigo, e me tornei uma seguidora devota. Muitas vezes eu citava suas afirmações e as compartilhava com meus próprios alunos. Os anos se passaram, e então, no outono de 2012, um negociante de livros raros encontrou um pequeno manuscrito inédito datilografado dos últimos escritos de Florence. Aqui está um trecho da carta que foi enviada com ele. Vários meses atrás, encontramos um item exclusivo dessa coleção que achamos que você pode ter interesse. O item é um manuscrito original datilografado por Florence, O Caminho Mágico da Intuição. Estamos entrando em contato com você, para saber se você ou a Hay House tem interesse em adquirir este raro manuscrito original, pois sentimos que você está em uma posição única para compartilhar seu conteúdo com o mundo. A vida funciona das maneiras mais maravilhosas. Estou continuamente surpresa quando o bem vem a mim. E como a vida fez com que este trabalho fosse encontrado e chegasse às minhas mãos, simplesmente me surpreendeu. Estou emocionada por publicar este livro, e espero que você goste deste lindo pequeno tesouro. Lição 1. A fé mágica da intuição. Oração é telefonar para Deus, e intuição é Deus telefonar para você. A verdadeira oração significa preparação. Tendo feito suas exigências ao suprimento universal por qualquer coisa boa, age imediatamente, como se esperasse recebê-la. Mostre fé ativa, impressionando assim a mente subconsciente com expectativa. Havia uma senhora que conhecia a lei da preparação, e comprava revistas caras para se dar a sensação de opulência. A intuição lhe disse para comprar as revistas. Uma maneira de cultivar a intuição é dizer antes de dormir: de manhã, saberei exatamente o que fazer. As ideias irão surgir antes que você comece a raciocinar. A oração é telefonar para Deus, e a intuição é Deus telefonar para você. A intuição vem de sua mente superconsciente. É Deus em você. O subconsciente é simplesmente poder sem direção. O que você sente profundamente ou diz com sentimento, é impresso no subconsciente e é realizado nos mínimos detalhes. É a sua alma e deve ser restaurada. Impressione o subconsciente com as ideias perfeitas da mente superconsciente, em vez das dúvidas e medos da mente consciente. Faça isso repetindo uma afirmação: ficarei quieto e verei o poder de dentro de mim se manifestar. Seguindo a intuição, muitas vezes você busca uma coisa e consegue outra. Do superconsciente, o reino da intuição, o que você deve saber será revelado a você. Fique muito quieto e faça afirmações. Você não precisa de ressentimento, resistência, medo, preocupação, todas as formas de luta, etc. A situação que você se ressente será eliminada. Fique parado. Mantenha seu equilíbrio, e o poder interior travará sua batalha. A raiva e o ressentimento embaçam a visão e muitas vezes a afetam, além de impedir que você siga suas orientações intuitivas. Por exemplo, você encontrou uma amiga na rua e disse alegremente: "Não estamos com um clima maravilhoso hoje?" Ela respondeu: "Sim, mas você está parecendo um pouco cansado." Então você respondeu, com sentimento, fazendo seu primeiro movimento em falso: "Ah, não. Eu nunca me senti mais descansado na minha vida." Então ela respondeu: "Então está bem, talvez você pareça estar mal, porque esse chapéu não ficou bem em você."
Cheio de ressentimento, você correu para casa para olhar no espelho para ver o que havia de errado com seu chapéu. Você sentiu uma dor na nuca, pois sua atitude mental causou um congestionamento ali. E assim se instalou uma tensão em seu pescoço. Agora parece que você ficará com essa tensão ou algo pior o dia todo. Invoque imediatamente a lei do perdão. Envie amor e boa vontade à sua amiga e diga: ó, Espírito Infinito, me dê outra chance, desta vez não vou discutir. Serei resistente, amoroso e gentil. Agora você neutralizou o congestionamento e os males decorrentes. Da próxima vez que você encontrar sua amiga, você estará cheio de boa vontade, e realmente não se importará se ela gosta ou não de seu chapéu. Você dirá: que dia lindo! E ela responderá: como você está bem? Onde você conseguiu esse chapéu fofo? Não há resposta emocional a essa situação. Você terminou com ela, caso contrário, você terá a mesma experiência repetidas vezes. Equilíbrio é a pérola do controle emocional. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Tudo que você envia, volta para você. Jesus disse para que façamos aos outros, como gostaríamos que fosse feito para nós. Você não pode machucar ninguém sem se machucar. Todos nós estamos ligados por uma misteriosa força magnética, o que você envia em palavra ou pensamento contra o outro, reage em você mesmo. Se uma pessoa está puramente no plano mental, seu retorno, ou karma, leva mais tempo. Se você está desenvolvido espiritualmente, ele retorna muito mais rapidamente, quanto mais você sabe, mais você é responsável. Portanto, aprenda as suas lições e seja completo com um longo caminho da experiência. Envie boa vontade ao seu aparente inimigo, e você se cercará de uma grande aura de proteção. Seus inimigos são apenas aqueles de sua própria casa, são suas crenças subconscientes. Se você odeia e se ressente de uma situação, você aprendeu a si mesmo, pois atrai o que teme ou o que não gosta. Quando alguém foi injusto com você, você fica cheio de ira e ressentimento. Você não pode perdoar essa pessoa. O tempo passa e outra pessoa faz a mesma coisa. É porque você tem uma imagem de injustiça gravada em seu subconsciente. A história se repetirá até que você pense que está amaldiçoado pelo infortúnio e pela injustiça. Só há uma maneira de neutralizá-lo. Fique absolutamente imperturbável com a injustiça, e envie boa vontade a todos os envolvidos. Afirme: minha boa vontade é uma fortaleza ao meu redor. Agora transformo todos os inimigos em amigos. Toda desarmonia em harmonia. Toda injustiça em justiça. Você ficará surpreso com o funcionamento da lei. Uma de minhas alunas trouxe harmonia ao caos em seus negócios usando essa afirmação. Como os alquimistas do passado transmutaram todos os metais básicos em ouro, você tem o poder de transformar todo o mal em bem. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Lição 2. Como se cuidar financeiramente. A gratidão é a lei do aumento, e a reclamação é a lei da diminuição. A atitude material em relação ao dinheiro é confiar em seu salário, sua renda e seus investimentos, que podem encolher da noite para o dia. A atitude espiritual é confiar em Deus para o seu suprimento, para manter suas posses, e sempre perceber que elas são a manifestação de Deus. Se uma porta se fecha, imediatamente, outra porta se abre. O dinheiro é um símbolo de liberdade e faz parte do plano divino. Há um suprimento invisível para você recorrer sempre. É o banco da imaginação. Ao demonstrar prosperidade, ou outras bênçãos, primeiro fale sua palavra. Faça esta afirmação: Deus é meu suprimento, e grandes e felizes surpresas financeiras agora vêm a mim. Faça algo para mostrar sua fé.
A fé sem obras é morta. Compre uma nova bolsa ou carteira, dizendo: esta é minha bolsa mágica para guardar o dinheiro que o universo me envia. Dê uma sensação de prosperidade e expectativa. Agora pegue uma nova caneta e diga: esta é uma caneta mágica para preencher cheques. Doe roupas velhas que fazem você se sentir pobre. Coisas guardadas e sem uso irão te arrastar para baixo. Esta é a verdadeira oração, que significa preparação. Você agora sente que já recebeu, no plano invisível. A manifestação virá sob a graça. As coisas nunca devem possuir você, você deve possuir as coisas. Não tenha medo da perda, ou seus bens desaparecerão. Você nunca possui realmente aquilo que teme perder, e se não apreciar uma bênção, ela não será impressa no subconsciente e desaparecerá de sua vida. Por exemplo, uma senhora possuía algumas belas pérolas. Ela tinha grande riqueza, mas sempre falava de falta e dizia repetidamente: algum dia vou ter que comer essas pérolas. Agora sua fortuna desapareceu e as pérolas foram vendidas para comida e outras necessidades. Palavras e pensamentos são uma forma de radioatividade e não voltam vazias. Por suas palavras você é justificado, e por suas palavras você é condenado. Conte suas bênçãos. É a lei do aumento. Seja grato pelo que você tem, e você atrairá mais para ser grato. A gratidão é a lei do aumento, e a reclamação é a lei da diminuição. Agradeça continuamente pelo que você tem, e pela manifestação do suprimento invisível. A seguinte afirmação trouxe resultados maravilhosos. Dou graças porque o universo é meu suprimento, e agora estou ligado a fluxos intermináveis de dinheiro, ele é constante em minha vida, e chega de maneiras perfeitas, sob a graça divina. Outra boa afirmação é: nada me faltará, pois meu suprimento me precede. A fé deve se tornar um hábito. Não importa quanto dinheiro você tenha, se você se sentir pobre, começará a perder dinheiro. Nada entra em sua vida sem ser convidado. Você está sempre convidando a pobreza ou a prosperidade, através de sua qualidade de pensamento. Agora é a hora marcada. Hoje é o dia da minha incrível boa sorte. O dia todo afirme silenciosamente uma declaração de verdade para neutralizar pensamentos negativos. Quando o dinheiro sai, eu toco uma fonte escondida, que libera grandes somas de dinheiro para retornar a mim, sob a graça, de maneiras milagrosas. Isso não significa que você joga dinheiro fora ou gasta tolamente. Significa que você não tem medo de seguir suas indicações intuitivas para gastar ou dar. Por exemplo, uma mulher teve uma indicação intuitiva de dar $100 a uma amiga que a havia ajudado muito. Logo depois disso, ela recebeu $1.000 de uma fonte inesperada. Não tenha medo de fazer grandes exigências ao banco da fé e confiança, ao banco do universo, mas você não pode atrair mais do que se sente em casa para receber. Se você se sentir em casa com milhões, milhões se sentirão em casa com você. A liberdade financeira é a ideia de Deus para o homem. O que Deus fez antes, Ele pode fazer por mim e muito mais, Ele abre portas. Não olhe para trás e reflita sobre tempos difíceis, ou você será traído de volta a essas condições. Agradeça pelo amanhecer de um novo dia. Você deve ser imune a todo desânimo e aparências adversas. Afirme: a maré virou para ficar, pois o Deus tem passagem livre. Assim se encherão de fartura os teus celeiros. Provérbios, capítulo 3, versículo 10. Lição 3, o caminho mágico da intuição. O que você vê com seu olho interior, mais cedo ou mais tarde você encontra no exterior. Desperte, você que dorme. Tudo o que você deseja ou exige já está em seu caminho, mas você deve estar bem desperto para o seu bem, e para trazê-lo à manifestação. Afirme: o poder interior varre de minha mente, corpo e ações, tudo que não foi divinamente planejado,
e coloca minha casa em ordem, agora e para sempre. A palavra varre lhe dá uma imagem de ação. Esta vassoura espiritual varre toda a crença na falta, perda, fracasso, ressentimento, desarmonia, tristeza, etc. Você está dormindo para o seu bem, enquanto esses pensamentos negativos desordenam sua casa mental. Você se ressente de alguém, dando a essa pessoa o poder de prejudicá-lo. Você sente que é um fracasso, perdendo, portanto, sua oportunidade de sucesso brilhante. Você está sobrecarregado com um sentimento de perda, e os amigos e a prosperidade desapareceram de sua vida. Você ainda está adormecido no sonho dos opostos. Acorde e você encontrará um novo mundo de saúde, riqueza e felicidade, com todos os desejos do seu coração realizados. Sua palavra é sua varinha, ela tem muito poder. Quando estiver no desespero mais profundo, é a hora de dizer sua palavra sobre a situação. Batize cada fracasso dizendo: sucesso. Nunca deixe a terceira dimensão interferir na quarta dimensão. A terceira dimensão é o mundo das aparências adversas, é o nevoeiro em que a maioria das pessoas vive. Sua afirmação dissipa o nevoeiro, e o sol aparece. Afirme: o sol aparece agora em minha mente e em meu corpo, e vejo claramente a realização do desejo do meu coração. Seus desejos sombrios são respondidos de forma sombria. Seus desejos impacientes demoram muito tempo, ou são cumpridos violentamente. Por exemplo, você anseia por flores e diz: pobre de mim. Ninguém nunca me manda nada. Um dia você anda pela rua e um vaso de gerânios cai na sua cabeça. Estas são suas flores, mas não vieram sob a graça de maneira perfeita. Você deveria ter dito: agradeço porque minhas flores vêm do universo, sob a graça de maneira perfeita. Então eles teriam sido recebidos pelos canais certos. Esta é a lei da natureza, use ou perca. Acumular e economizar sempre levam à perda. Use o que você tem, e mais será adicionado a você. Use o dinheiro que você tem livremente, mas com sabedoria, sabendo que seu suprimento invisível está sempre à mão. Em breve a lei da acumulação será posta em ação, a abundância se derramará e se acumulará. Nunca diga estou quebrado, pois isso impressiona o subconsciente com uma imagem de vazio. O jogo da vida é um jogo de paciência. À medida que você muda, seus negócios também mudam. Afirme: agora estou imune a todas as mágoas e frustrações. O poder interior é paz perfeita e equilíbrio perfeito. Uma aluna me disse uma vez que sua mãe sempre fazia cenas, ou dava algum trabalho nos feriados. Em um feriado, fomos jantar na casa da minha irmã, e minha mãe disse: nunca mais quero jantar nesta casa. No ano seguinte, ela estava no hospital. A aluna visitou e a mãe disse: Deus me enviou esta prova, então eu a suportarei pacientemente. A aluna respondeu: mãe, Deus não te mandou esta doença, você mesmo o atraiu por suas palavras raivosas. Você disse que não queria jantar na Hana este ano de novo, e aqui está você. A mãe respondeu: deixe-me em paz. Prefiro meu velho Deus que envia provações e tribulações. A aluna pediu que ela pensasse de forma construtiva enquanto estivesse no hospital, para se ver entrando na casa de Hana, bem e feliz. A mãe fez isso e ficou boa novamente em poucas semanas, para surpresa dos médicos. O que você vê com seu olho interior, a faculdade de imaginar, você encontra mais cedo ou mais tarde no exterior. Então veja claramente sua bondade, sua saúde, seu sucesso, sua felicidade, e eles virão a acontecer. A fé traz frutos. Muitas vezes me perguntam por que é mais fácil ver o fracasso do que o sucesso, a infelicidade do que a felicidade. É da nossa formação inicial, que geralmente era negativa. Quando coisas boas aconteciam, as pessoas exclamavam: isso é bom demais para ser verdade.
Milhões de pessoas neutralizaram seu bem com essa atitude, pois você é responsável por suas palavras ociosas. Eles impressionam o subconsciente e são cuidadosamente executados. Afirme: vejo vividamente meu suprimento imediato e infinito. Vem de um poder superior, e todas as portas se abrem. Todos os canais são gratuitos. Vejo vividamente minha saúde radiante, perfeita e permanente. Vejo vividamente os desejos do meu coração se realizarem em um piscar de olhos. Não visualize ou force uma imagem. Ela piscará em sua consciência a partir do superconsciente. Uma afirmação poderosa é: a luz da inteligência infinita flui através da minha mente, corpo e ações, revelando tudo pela ordem divina. Vejo claramente que não há obstáculos no meu caminho. Vejo claramente o caminho aberto da manifestação. É importante também ter um ambiente feliz. Nada de imagens tristes. Mantenha sua mesa em ordem. Tenha papel mata-borrão fresco à mão. Não há nada como papel mata-borrão fresco para atrair grandes cheques. Uma consciência ordenada é uma consciência rica. Um jornal londrino contou a história de chefes africanos que percorreram a cidade. Nada os impressionou até que viram um metrô e uma escada rolante. Eles ficaram imediatamente em transe e exclamaram: "Ah! O chão caminha!" Afirme: estou agora no chão que caminha, que me leva direto à minha terra prometida, de forma mágica. Não cante músicas tristes. Seu subconsciente fica impressionado com qualquer coisa que você sinta profundamente. Sua palavra é sua varinha. Nada é bom demais para ser verdade. Nada é maravilhoso demais para acontecer, ou bom demais para durar. A ordem é a primeira lei do céu. Frase de Alexander Pope. Lição 4. Como quebrar formas de pensamentos antigos. Ninguém te mantém fora do seu bem, a não ser você mesmo. Uma ideia negativa, continuamente pensada, criará uma forma pensamento no subconsciente. Essas formas pensamento irão encontrá-lo em seu caminho de vida até que você as neutralize. Se você estiver cheio de suspeitas, logo encontrará o que procura. O que você teme, você atrai, e nada pode salvá-lo a não ser neutralizar seus medos. Haja sem medo e caminhe até os leões em seu caminho. Seus medos se exteriorizarão em experiências concretas. Afirme: agradeço pelo meu sucesso relâmpago. Eu varro tudo diante de mim, pois trabalho com o Espírito Infinito e sigo o desígnio divino da minha vida. Os caminhos estão livres para a ação divina. Essa afirmação é muito forte, pois traz uma sensação de poder tremendo. Velhas formas pensamento se dissolvem e a ideia divina de sucesso toma seu lugar. Não chame alguém de pobre coitada ou sinta pena. Você ajuda a desmagnetizá-la. A mente humana é impotente para lidar com esses pensamentos negativos. A vitória é conquistada pelo Deus dentro da mente superconsciente. Afirme: estou magnetizado pelo universo. Eu tenho e mantenho, deste dia em diante, e para sempre, tudo o que é meu por direito divino. Na história de Cinderela, sua madrasta e meias irmãs eram as formas pensamento que ela havia construído em sua consciência. Quase todo mundo tem uma madrasta cruel em seu subconsciente, mantendo-o fora de seu bem, geralmente chamado de complexo de inferioridade. A fada madrinha aparece para lhe dizer que ela pode ir ao baile e ter as coisas que deseja. A fada madrinha é a mente superconsciente, o Deus interior, com quem todas as coisas são possíveis. Cinderela perde seu sapatinho de cristal e consegue seu desejo, seu príncipe. Seus medos fazem de você um escravo, então invoque o poder interior para libertá-lo. Afirme: todas as coisas são possíveis aqui e agora. Eu agora alcanço o que parece inatingível.
Fazer uma viagem muitas vezes rompe com velhas formas de pensamento, pois traz uma mudança de cenário e ambiente, trazem novos pensamentos. As pessoas viajam muitos quilômetros para obter uma cura de algum tipo, e retornam como uma pessoa diferente. As pessoas que viajam são muito beneficiadas porque deixam suas preocupações para trás. Quando ficam isolados, guardam medos e não recebem benefícios. Não construa uma forma pensamento de inveja, porque a inveja mantém você fora da sua terra prometida. Você constrói uma prisão para si mesmo. Ninguém te mantém fora do seu bem, a não ser você mesmo. Uma forma pensamento de autopiedade é uma das mais perigosas que você pode ter. Quanto mais você se compadece, pior as coisas ficam. Esteja acima do cinto de preocupação, em consciência, e então você terá manifestações instantâneas. Seu sucesso, felicidade ou abundância acontece em um piscar de olhos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João, capítulo 14, versículo 27. Lição 5: Saúde e felicidade. Uma pessoa harmoniosa nunca vibra na mesma velocidade que um germe. Saúde e felicidade andam de mãos dadas. A má saúde é causada pela desarmonia. Um professor diz que nunca pergunta a um aluno: qual é o problema com você? Eu pergunto: quem é o problema com você? Enquanto alguém puder lhe causar raiva, ressentimento, irritação, tristeza, etc., uma reação prejudicial ocorre nas células do seu corpo, produzindo algum tipo de doença. Por exemplo, uma mulher foi injustamente privada de $200 que lhe pertenciam. Eu disse a ela para abençoar a pessoa responsável, não ser perturbada e sacar os $200 do Banco Universal, pois se uma porta se fecha, outra se abre. Ela disse que não podia, e desses pensamentos negativos viram outras situações ruins. Ela se perguntou por que ela atraía essas situações. Eu respondi: você sempre segurou o dinheiro com mão de ferro. Você contou cada centavo, guardou e economizou, quando teve a vantagem intuitiva de gastar ou dar. Economizar é uma boa ideia, mas não pode ser feito, pois você está violando a lei do uso. Então vêm as reações kármicas, e você tem uma grande perda, acabando com o dinheiro que deveria ter mantido em circulação. Muitas vezes, uma perda vem através da violação da intuição. A falta e a perda afetam a saúde, como nas dores de cabeça financeiras. A crítica contínua e a descoberta de falhas produzem depósitos de ácido no sangue, o que causa reumatismo. O ódio e o ressentimento geram um veneno no sistema que produz a doença. Uma mudança química é produzida no corpo de uma pessoa, mudando repentinamente do desespero para a alegria. O medo e o desespero produzem congestão e doenças, enquanto a alegria libera a circulação adequada e a saúde é recuperada. Agora é a hora marcada. Hoje é o dia da incrível prosperidade. Esta afirmação traria uma mudança imediata nos assuntos mundiais. A vida e a morte estão no poder da palavra, assim como o sucesso ou o fracasso, a falta ou a abundância, pois as palavras e os pensamentos são uma forma de radioatividade. O homem deve aprender a extrair do suprimento universal tudo o que precisa. Isso acabará com toda a pobreza e limitação, que são estados de espírito. Vivemos em um grande mar de força magnética chamada material mental, que continuamente toma a forma dos desejos do homem. O corpo pode ser remodelado pelo tratamento, que é uma visão clara e uma afirmação. Certa vez, disse a uma paciente que se visse banhada na deslumbrante luz branca do Espírito, que dissolve tudo o que não foi planejado por Deus. Veja-se banhado na deslumbrante luz divina diariamente, e a idade não se registrará nas células do seu corpo. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria traz nova força, vigor e vitalidade. A preocupação e o medo destroem as células do corpo. Muitas pessoas saudáveis tornaram-se uma pilha de nervos por perder dinheiro, seus cabelos ficaram prematuramente grisalhos em pouco tempo. As pessoas que têm conhecimento da verdade espiritual passam por grandes perdas financeiras, parecendo e se sentindo como se estivessem sempre na crista da onda. Não sendo perturbado pela aparência de perda, o dinheiro é sempre restituído. Por exemplo, uma mulher me procurou que havia perdido $30.000, quando um investidor usou o dinheiro para si mesmo. O advogado disse que ela nunca iria recuperá-lo. Eu disse a ela para abençoar o homem e perdoá-lo, mas para reivindicar os $30.000 do Banco do Universo. Se uma porta se fechar, outra se abrirá. Acrescentei, nunca sinta pena de si mesmo e faça tudo o que puder para continuar se sentindo rico. Ela fez o que eu disse. Amigos que a conheceram e a encontraram na rua disseram: não precisamos perguntar como você está, você parece alguém que ganhou $1 milhão, está radiante. Em poucos meses o milagre aconteceu, o dinheiro foi devolvido. Ela se manteve vibrando para o sucesso e a prosperidade, e ele não podia deixar de vir até ela. Uma pessoa desanimada ou desarmoniosa contrairá um resfriado, uma pessoa feliz e destemida será imune a germes. Por exemplo, uma mulher vai sair à noite e está frio, ela resolve vestir uma roupa leve e confortável, pois sente que está com boa aparência e está cheia de expectativa por uma noite feliz. Se a mesma mulher estiver vestida com um vestido que não é de seu agrado, ou está de mau humor, voltará reclamando de resfriado, desconforto e tosse no dia seguinte. Uma pessoa harmoniosa nunca vibra no mesmo ritmo de um germe. O medo e o ressentimento afetam a visão, e a teimosia e a personalidade forte afetam a audição. Se você está se sentindo entediado, desanimado ou apático, faça algo para mudar isso, o que significa mudar sua vibração e repetir uma afirmação continuamente. Uma alegria maravilhosa está a caminho, e essa alegria maravilhosa vem para ficar. Uma pessoa com um fígado entorpecido está sempre azul e deprimida. Ele pensa que é o fígado que lhe dá essa atitude mental negativa, mas é exatamente o contrário, pois ele é o problema com seu fígado. O que afeta o fígado é a condenação, muita discriminação, censura, cautela, tristeza, arrependimentos e ciúmes. Você pergunta, por que uma pessoa não deveria ser discriminadora e cautelosa? Se você for governado por discriminação e cautela, não estará ouvindo sua liderança intuitiva, que muitas vezes o envia em uma direção contra a qual sua mente racional se rebela. O fígado é um órgão muito sensível e é rapidamente afetado por pensamentos errados. Os antigos, por essa razão, chamavam o fígado de liver, que pode ser traduzido como residente, e significa o lugar onde você mora. Raiva, medo, pensamentos cruéis, etc., afetam o coração. Uma boa declaração a ser usada é a seguinte: a luz da inteligência infinita flui através de minha mente, corpo e ações, revelando tudo pela ordem divina. Meu coração é um coração feliz, um coração destemido, um coração que perdoa, um coração bondoso, no lugar certo, fazendo o trabalho certo. As doenças de pele são causadas por irritação mental. Alguém ficou sob sua pele. Frequentemente, curas instantâneas ocorrem dessa maneira, por uma súbita percepção da verdade. Seu corpo, na realidade, é um corpo espiritual, incorruptível e indestrutível, atemporal e incansável, sem nascimento e sem morte. Quando todo pensamento negativo for eliminado, você será envolvido pelo seu corpo de luz, e a tristeza e os suspiros terão passado e a própria morte vencida. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Lição 6. Trazendo seu futuro para o agora.
Você deve viver plenamente no agora, para tornar seus sonhos realidade. O tempo e o espaço são apenas um sonho. O homem deve trazer seu futuro para o agora. Bênçãos que parecem tão distantes no futuro já estão preparadas para você, esperando que você acredite na manifestação. Por exemplo, uma aluna desejava um relógio. Eu disse a ela para acreditar que ela já tinha recebido, e ela logo recebeu de uma amiga. Realização é manifestação. Você pergunta como pode se livrar de dúvidas e medos que impedem a manifestação. A resposta é tomar uma afirmação que dê uma sensação de segurança e satisfação. Se você tem medo de um cachorro grande, diga: cai fora, seu grande blefe. Nossos pensamentos de medos e as aparências adversas certamente são apenas grandes blefes. Um homem que se preocupava continuamente, parecendo impossível parar seus pensamentos preocupantes, pegou seu relógio e disse que se preocuparia por meia hora. Para sua surpresa, achou impossível se preocupar, pois havia posto em operação a lei da não resistência. Pedimos ao suprimento universal e suspiramos: não vou conseguir. O homem de sucesso caminha no ritmo da música. Com o ritmo em seus pensamentos, todo o seu caminho segue livre. Ele tem golpes de sorte. Se você se sente sem sorte, ou fora de ritmo, afirme: a maré virou para ficar, pois Deus tem passagem livre. Você virou a maré e traz alegria e abundância. Você deu passagem livre. Isso traz o seu futuro para o agora. Mostre fé ativa para virar a maré. Algumas pessoas sempre vivem no futuro, e viver no futuro é sonhar acordado, e eles nunca alcançam o agora. Um amigo teve uma grande visão e foi para uma grande cidade, onde se uniu a oportunidades que lhe trouxeram fama e fortuna. O outro garoto passou um tempo dizendo às pessoas o que faria quando ganhasse $1 milhão. Ele nunca foi além de seu público rural. Você deve viver plenamente no agora para realizar seus sonhos, mas sempre tenha certeza de que está sonhando de acordo com o desígnio divino. Existe um desígnio divino para você em sua mente subconsciente, então a menos que esse sonho seja do divino, você sonhará em vão. Afirme: deixe o desígnio divino de minha vida brilhar em minha mente consciente. A mente consciente deve ser redimida de seu pensamento errado, dando-lhe as ideias certas para trabalhar a partir do superconsciente. Você pode desejar algo que não está no desígnio divino, e descobrir que está continuamente bloqueado em sua manifestação, ou se você o alcançar, trará apenas infelicidade e infortúnio. Saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita são o quadrado da vida e são para cada indivíduo, mas o modo de manifestação pertence ao grande projetista. Por exemplo, a loja envia 2 suéteres em vez do que a cliente pediu. Ela escolheu um que ela não havia selecionado a princípio e gostou muito mais deste. Depois disso, ela alegremente deixou a seleção de tudo na vida para a inteligência infinita. O poder universal é o meu navio. Agora navego sem medo em mares desconhecidos. Muitas pessoas têm medo de novos empreendimentos. Ficam em pânico com a ideia de fazer algo diferente, mesmo que as velhas condições sejam insuportáveis. Navegue alegremente em mares desconhecidos, chegue em sua terra prometida. As pessoas se cansam de fazer as mesmas coisas todos os dias. Tem alguma recreação interessante para usar um novo conjunto de células cerebrais. Para ser bem-sucedido, o elemento do jogo deve entrar no que você está fazendo. Deixe que o ideal seja a única realidade em sua vida, então as barreiras e os obstáculos desaparecerão, pois você não será perturbado por eles. O espírito é a inteligência pura, a qual o homem recorre para sintonizar. Não se limite a uma estação de rádio da vida. Sintonize com a inteligência infinita. Olhe com espanto para o que está diante de você. Com a ideia fixa de que seu suprimento vem da inteligência infinita, você sempre será suprido, tanto de maneira grande quanto pequena.
As grandes coisas da vida virão facilmente se você não tiver dúvidas ou medos. Portanto, viva plenamente o hoje e traga seu futuro para o agora. Eis que vos digo, levantai os olhos e contemplai os campos, pois já estão brancos para a ceifa. João, capítulo 4, versículo 35. Lição 7. A casa que a fé construiu. Fé é simplesmente saber que Deus pode fazer isso. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Esta é uma afirmação científica, pois como vivemos em um mar de força magnética, chamado de material mental, o que imaginamos é impresso nessa substância sensível, e se cristaliza, mais cedo ou mais tarde, no exterior. As experiências que você encontra na vida são suas próprias criações. Henry Wadsworth Longfellow disse: a vida de um homem é a história de seus medos. Por que não fazer disso a história de sua fé, para que um dia você possa dizer: esta é a saúde que a fé construiu. Essa é a riqueza que a fé construiu. Este é o sucesso e a felicidade que a fé construiu. Dúvidas e medos são pecados, pois imprimem imagens negativas na mente e fazem com que a falta, a limitação ou o desastre passem por sua imaginação. Tenha fé nas afirmações que você usa. Nunca use uma declaração que não lhe dê uma sensação de segurança. A fé é como a corrente do Golfo, um rio que atravessa o oceano. A fé traz calor e mudará as condições para você. Por exemplo, uma mulher veio a mim com uma doença que tinha crescido em sua pele. Era bastante perceptível e não tinha sinais que iria desaparecer, mas ela tinha fé perfeita de que poderia ser curada. Semanas se passaram sem nenhuma mudança aparente, mas ela disse: tenho fé perfeita de que Deus está fazendo sua obra perfeita. Um dia, desapareceu de repente. Seus amigos ficaram surpresos e disseram: é melhor você ir a um médico e ver o que aconteceu. Ela respondeu: estou perfeitamente bem. Deus fez sua obra perfeita. Fé é simplesmente saber que Deus pode fazer isso. Cada condição desagradável em sua vida é o resultado de uma falta de fé. Uma estudante ganhou vários milhares de dólares após anos de carência, mas seu primeiro ato foi motivado pelo medo em vez da fé. Comprei muitos sapatos para o caso de ficar sem dinheiro novamente, ela disse. Seu motivo estava errado. Observe seus próprios motivos com toda a diligência, pois deles são as questões da vida. Se o motivo dela fosse simplesmente o desejo de ter muitos sapatos, teria sido construtivo. Mas era realmente uma preparação para a perda, então ela logo tinha muitos sapatos, mas nenhum dinheiro. Muitas pessoas retêm suas manifestações se afligindo por causa dos malfeitores. Alguém é mau, alguém é injusto ou cruel. O ressentimento é uma violação da lei do amor, da boa vontade, e é uma barreira aos seus desejos. Confie no Senhor e faça o bem, significa nunca duvidar do poder de Deus. Confie na inteligência infinita para a gestão de seus negócios, nunca interfira com dúvidas ou preocupações, e deixe que cada ato seja motivado por bons motivos. Siga suas orientações intuitivas e prepare-se para as bênçãos que você pediu, independentemente das aparências adversas. A verdadeira oração significa preparação. Por exemplo, uma senhora queria um rádio, fez um lugar para ele no canto e manteve o local limpo. Se sua manifestação estiver atrasada, significa que você não limpou e preparou o local. O explorador e aventureiro em você o acompanhará. É o seu eu divino, o superconsciente, que não conhece derrota ou fracasso. Com fé destemida, as montanhas são removidas do seu subconsciente, portanto, eles desaparecem no exterior. Os leões em seu caminho serão impotentes para prejudicá-lo, quando você se voltar para o poder universal para a proteção, e enviar boa vontade aos leões. Você nunca pode receber o que não pode se ver recebendo,
pois tudo vem através de você, não para você. Um atleta disse que estava trabalhando em seu salto em distância, ele estava deitado lá, vendo uma vitória. Uma pessoa com consciência de sucesso é alguém que não sabe que é um fracasso, mesmo quando falha. Sua visão de sucesso é forte, não se deixa abalar por condições adversas. Mantenha-se firme. Ative a fé. Afirme: estou bem desperto para o meu bem. Eu nunca perco uma jogada. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que certas coisas são ruins para nossa saúde, mas nunca as ouvimos dizer que certas coisas são ruins para a riqueza. Cadeiras quebradas, desleixo, desordem, etc., são ruins para a riqueza, pois nos mantêm em uma vibração ruim. Um homem me disse que havia arrumado sua vida arrumando sua mesa. Ele jogou fora cartas velhas, pedaços de barbante e mata-borrões desbotados e cheios de tinta, e classificou os papéis que queria e eram importantes. As condições externas mudaram. Um novo mundo de ordem e prosperidade se abriu para ele. À medida que você muda de consciência, todas as condições ao seu redor mudam. Não negligencie o dia das pequenas coisas, pois pequenos começos têm grandes finais. Faça-se em vós, segundo a vossa fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Lição 8. Não deixe o desejo do seu coração se tornar uma doença do coração. Todo teste é um processo de purificação. Muitas pessoas não recebem o desejo do seu coração porque o desejam muito intensamente. Eles anseiam por isso em vez de sentirem que já o receberam. Se você acreditasse que antes de ligar, você foi atendido, então você estaria livre de preocupações e ansiedades, e viveria com alegria o momento. Quando você puder ser feliz com ou sem o desejo do seu coração, ele aparecerá de repente, pois seu navio virá sobre o mar calmo. Seja feliz e algo acontecerá. Sinta-se rico, e as riquezas se manifestarão no exterior. Todo sofrimento é um despertador espiritual. Você tem dormido sobre alguma coisa. Talvez você tenha sido injusto, implacável, ingrato, crítico ou intolerante. Talvez você estivesse com medo de seguir uma liderança intuitiva. De repente, as fábricas kármicas começam a funcionar, pois o caminho do transgressor é difícil. Por exemplo, você condenou alguém e agora alguém o condena. Você foi injusto, alguém agora é injusto com você. Você era intolerante, alguém é intolerante com você, etc. Agora você está acordado, e em vez de culpar as pessoas ou as circunstâncias por sua infelicidade, você olha para trás para ver por que atraiu a situação. Alguém de quem você não gostava o prejudicou, mas você deu a essa pessoa o poder de machucá-lo, porque você reteve o amor e a boa vontade. Suas próprias flechas envenenadas voltaram para você. Agora invoque a lei do perdão e afirme a afirmação: eu invoco a lei do perdão. Estou livre de erros. Estou sob a graça e não sob a lei kármica. Perdoe a pessoa ou pessoas que o prejudicaram, enviando amor e boa vontade, dizendo: eu os perdoo. Então, como um caleidoscópio, toda a situação muda, pois o amor é o cumprimento da lei. Seus aparentes inimigos são transmutados em amigos, e consciente ou inconscientemente, servem ao plano divino de sua vida. Aprende-se a tolerância através do sofrimento. Se suas experiências infelizes o tornam amargo e ressentido, você atrairá mais da mesma variedade. Aproveite ao máximo seu karma para que as experiências não se repitam. O temor da lei é o princípio da sabedoria. Certo dia, eu estava no departamento de brinquedos de uma loja lotada, e um garotinho estava parado na frente de um urso enorme, que movia a cabeça para cima e para baixo e parecia bastante feroz. Um estranho se inclinou e perguntou: menino, você não tem medo daquele grande urso? Ele respondeu: não senhor, ursos não mordem bons meninos. Ele tinha consciência limpa e não tinha medo.
Para receber o desejo do coração, todo o karma deve ser eliminado, assim como a ansiedade, a impaciência e o medo. Dizem-nos para esperar pacientemente na lei. Paciência significa a não resistência. Pratique a não resistência à lei, e isso fará com que seu desejo seja aprovado. Ouvi um homem dizer: o bom Deus leva seu tempo. Ele é o único homem que você não pode apressar. Chegou a mim como uma mensagem direta, pois eu estava impaciente e tentava forçar uma manifestação. De repente percebi que quanto mais paciente, quanto mais não resistente eu fosse, mais rápido o universo poderia trabalhar. Logo chegou a manifestação, sobre um mar calmo. As pessoas muitas vezes retêm uma manifestação de seu bem, delineando os canais, querendo saber como será feito. Feliz é o homem que acredita que a inteligência infinita conhece o caminho da manifestação. Por exemplo, uma mulher tinha um empreendimento comercial que desejava desenvolver. Ela tentou todos os caminhos que pôde pensar, mas ninguém estava interessado o suficiente para ajudá-la. Ela se tornou não resistente e colocou nas mãos do universo, dizendo: vou deixar o universo cuidar disso. Eu deixo ir. Ela estava visitando uma cidade distante e conheceu uma mulher, aparentemente por acaso, que perguntou se ela poderia realizar o empreendimento. O universo é eterno, confiável e imutável, mas você deve deixar a passagem livre. A vontade pessoal o mantém fora de seu próprio reino. Por exemplo, uma amiga me procurou dizendo que seria obrigada a vender uma joia para ter dinheiro que precisava. Ela não queria vendê-la e lamentou que fosse necessário fazê-lo. Eu disse: ora, esta joia não é sua, esta joia é do Espírito Divino. Nós agora a colocamos sobre o altar. Se for a vontade do Espírito, você a venderá, se não, você receberá o dinheiro de alguma outra forma. Alguns dias depois, ela telefonou e disse: não precisei vender o broche. Recebi um cheque inesperado que forneceu o dinheiro que eu precisava. Ela havia aplicado esta maravilhosa lei de renúncia, que é tão difícil para muitas pessoas entenderem. O desejo do coração só pode ser alcançado através da não resistência. Por exemplo, uma de minhas alunas disse que o homem de quem ela tinha muita afeição era muito cruel e indiferente com ela. Ela estava ansiosa para passar a véspera de Ano Novo com ele, quando de repente ele anunciou que tinha outro compromisso para a noite. Ela estava derramando lágrimas de raiva e ressentimento. Eu disse: você está completamente desmagnetizada, portanto, você está afastando o seu bem de você. Quando você ouvir, não fique com raiva e reprovação. Abençoe-o e diga que deseja a ele uma noite feliz. Ela fez isso, para sua surpresa. Ele não conseguia entender sua mudança de atitude. No dia seguinte, ele ligou para ela e perguntou se poderia passar a véspera de Ano Novo com ela. Nada mais foi dito sobre seus planos anteriores. Em uma de minhas reuniões na Sociedade Unitária, dei o seguinte tratamento para dissolver toda a raiva e ressentimento. A luz da inteligência infinita flui através de sua consciência, dissolvendo e dissipando toda a raiva e ressentimento. Você está em paz consigo mesmo e com o mundo inteiro. Uma mulher me disse, após a reunião, que ela parecia envolta em uma luz ardente, que varreu toda a discórdia de sua consciência, para sempre. Ela disse: quando você estava falando, percebi que havia perdido tudo que sempre amei devido à raiva, mas agora sinto que nunca mais poderei ficar com raiva. Foi uma experiência muito maravilhosa. Muitas pessoas pensam que, se podem controlar seu temperamento ou não demonstrar raiva, já é o suficiente. Este não é o caso. A vibração sai do mesmo jeito. Enquanto você puder ser movido interiormente, haverá discórdia em sua vida. Você deve ser purificado para se livrar da raiva e dos efeitos da raiva. Não deixe as aparências balançarem seu barco. Tive um paciente que disse uma vez:
eu deveria estar bravo, mas não estava. Eu deveria estar com medo, mas não estava. Isso mostrou crescimento espiritual. Em seu subconsciente estão os detalhes negativos, e as crenças impressas nele de suas muitas experiências de vida. Assim, deve ser renovado com inundações de ideias perfeitas do superconsciente, seu eu divino. Amor e boa vontade para todos é o objetivo. Conheci um homem que disse: claro que amo todo mundo, mas tem muita gente de quem não gosto. Eu respondi: não, você ainda tem alguns pontos de má vontade em sua consciência, você terá que ser enviado de volta para a limpeza. Cada teste é um processo de purificação. Quando não somos mais movidos por eles, não os atrairemos. Tenho uma amiga que diz que sempre que precisa de dinheiro, pega um táxi para se sentir rica. Em um dia tempestuoso e lamacento, ela teve um palpite definitivo para pegar um táxi. Ela me disse: discuti com meu rico Pai Celestial e disse: Deus, prefiro economizar o dólar e pegar o metrô. Então, fiz do meu jeito e peguei o metrô, mas quando cheguei em casa, descobri que tinha perdido $1. A coisa mais cara que você pode fazer é violar um palpite. Se o dinheiro não for usado para os propósitos corretos, ele irá sair de alguma forma desinteressante ou infeliz. No minuto em que você faz sua demanda, o Espírito Infinito conhece o caminho da satisfação. Apenas a dúvida, o medo ou o raciocínio afastam o seu bem. Viva plenamente no maravilhoso agora, com alegre expectativa, sabendo que Deus é o como, Deus é o quando e Deus é o onde. Você deve responder a cada pensamento negativo com uma palavra de autoridade. Se você entretê-los ou dar-lhes atenção, o exército de alienígenas irá acampar em sua consciência. Suas dúvidas, medos e ressentimentos se estabelecerão para ficar, trazendo uma colheita de infortúnio. Uma boa afirmação é: como sou um com o Espírito Infinito, sou um com meu bem, pois o Espírito Infinito é meu bem em ação imediata. Sua bênção já está aí, esperando você acreditar que é possível realizar, sua preocupação e o medo o afastarão de você. Às vezes uma manifestação passa por um contra-irritante, que nada mais é que uma irritação superficial para amenizar o problema real. Um exemplo disso é de uma aluna. Ela me disse que queria que um certo empreendimento comercial fosse um sucesso. Ela agonizou e se preocupou com isso. Então, outra coisa entrou em sua vida para preocupá-la, o que tirou seus pensamentos completamente do negócio. Ela esqueceu de se preocupar com ele. De repente, ela recebeu uma mensagem telefônica dizendo que o negócio havia sido encerrado, seguido de um grande cheque. Ela havia mudado seus pensamentos de preocupação por tempo suficiente para que o negócio fosse concluído. Quando você tiver eliminado completamente suas preocupações, não haverá nada que interfira na manifestação imediata de todo o dom bom e perfeito, pois o desejo do seu coração não é mais uma doença do coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Lição 9. Inteligência infinita, o grande mágico. Quando você percebe que o tempo e o espaço são apenas um sonho, você vive suspenso no momento, e o tempo nunca poderá tocá-lo. Magia e milagre vêm da mesma palavra raiz. É uma coisa boa ir ver o mago de vez em quando, para obter a percepção de coisas que vêm de repente, aparentemente de lugar nenhum. Claro que com o mágico, é um truque. De sua cartola saem coelhos, da manga, uma tigela de peixinho dourado. Agora devemos perceber que com a inteligência infinita, o aparentemente impossível pode acontecer. O poder universal, o grande mago, transforma maldição em bênção, desespero em alegria, carência em fartura, doença em saúde, etc. Não há limite para o bem que Deus preparou para o homem. Apenas dúvida ou incredulidade desliga o poder dentro de cada homem. No entanto, a fé volta a ligar o poder, por isso é necessário fazer tudo para desenvolver a fé nesse poder.
Às vezes, uma nova afirmação ou uma nova ideia de repente lhe dará a realização, que é a manifestação. Em uma de minhas aulas, expliquei que era necessário tornar-se como uma criança pequena, para ser um bom manifestador e trazer o elemento da brincadeira. Então eu disse: vamos olhar para o poder universal como o grande mago e tirar de seu chapéu tudo o que desejamos ou exigimos. Isso elimina todos os questionamentos quanto ao canal. Vemos simplesmente o doador da dádiva. Um homem presente estava no ramo imobiliário, e alguns dias depois, foi solicitado por sua empresa para localizar um prédio de 7 andares em um determinado bairro para um cliente. Parecia impossível encontrar exatamente o que ele queria, e ele ficou desanimado. Então pensou no chapéu do grande mago. Ele fechou os olhos e disse: agora eu tiro do chapéu do grande mago o prédio certo de 7 andares no local certo. Logo após isso, ele encontrou o prédio que era adequado em todos os sentidos. Esteja bem desperto para o seu bem e deixe que cada evento do dia lhe ensine algo. Por exemplo, levei meu relógio ao joalheiro para ser consertado, e depois de esperar um mês, foi devolvido, mas não foi consertado corretamente, pois ele atrasava em 10 minutos. Eu me senti um pouco irritada. Ao colocá-lo no meu pulso, ele caiu da minha mão no chão de madeira. Eu era calma e não resistente a essa altura e exclamei: eu o batizo de sucesso. Falo sobre isso no capítulo 4, A Lei da Não Resistência, no livro O Jogo da Vida. Peguei-o e ainda estava funcionando, então o coloquei e saí. No dia seguinte, para minha surpresa, o relógio estava funcionando normalmente, estava mantendo o tempo perfeito. Ao cair, ele se consertou e ficou perfeito. Então, se você tiver um problema de qualquer tipo, saiba que está sendo consertado e sairá muito melhor. Seu suprimento está sempre com você, pois é preparado com bastante antecedência. A frase seguinte é uma boa declaração. Revele-me o armazém do grande mago. Eu agora uso os binóculos do espírito. Faça de conta que você tem os binóculos do campo espiritual, que trazem as bênçãos que estão distantes para bem perto de você. Com esses binóculos, você vê avalanches de cheques, dinheiro e muita abundância. Você vê saúde, felicidade, sucesso, etc. Não visualize. Deixe as ideias divinas brilharem em sua mente consciente. Você está agora se conectando com seu suprimento invisível, que se manifesta no exterior, através da consciência de ter recebido. Preocupação, dúvida e medo obscurecem seus binóculos do campo espiritual. Eles devem ser continuamente limpos com nova inspiração e fé. Talvez a fé de um amigo em você lhe dê fé em si mesmo. Sempre há alguma maneira de recarregar, como uma bateria, e de repente o desígnio divino se desdobrará bem aos seus pés, pois o terreno em que você está é terra de colheita. Toda infelicidade vem de não poder ver claramente o seu bem. Então, se assaltado por dúvidas e medos, faça algo imediatamente para mostrar sua fé. Uma mulher veio até mim para falar a palavra para seu lar perfeito. Ela estava morando em um pequeno quarto em um hotel. Ela estava desanimada, então eu lhe disse para cavar uma vala, para fazer algo para mostrar fé. Falo sobre cavar sua vala no capítulo 2, chamado A Lei da Prosperidade, no livro O Jogo da Vida. Ela voltou um dia com um pacote longo. Ela me pediu: abençoe. Perguntei: o que é? Ela respondeu: uma faca de trinchar. Ela não terá nenhuma utilidade em um hotel, pois no hotel não tem cozinha para que eu possa usar a faca. Assim, sua fé ativa, que é a preparação, abriu caminho para seu lar divinamente projetado. A vida é uma arena onde você prova a inteligência infinita como sua defesa e sua libertação, e como seu suprimento imediato e infinito de todo o bem. Se você disser que vai fazer uma coisa e depois não prestar atenção, isso será feito por você violentamente quando você menos esperar.
Por exemplo, eu tinha um cinto de fita em um vestido com longas flâmulas que terminavam em borlas. Uma serpentina, pensei, era muito longa, e eu disse repetidamente: preciso encurtar essa borla. Nunca cheguei a fazer isso. Um dia eu estava subindo no ônibus, quando senti um puxão e um rasgo. Olhei para baixo e a borla havia sido arrancada, ficando do tamanho que eu pretendia. Essa foi uma experiência sem importância, mas me ensinou a não dizer que ia fazer uma coisa e depois não fazer. Não despreze o dia das pequenas coisas, cuidado com as palavras ociosas. Uma mulher me contou a seguinte história, provando a realidade de seu suprimento invisível. Foi no início da primavera. Ela queria algumas flores de macieira e saiu em seu carro para ir ao fazendeiro mais próximo. Ela foi um após o outro, sendo informada por cada agricultor que era muito cedo para a estação, e que ainda não tinha flores de macieira. Desanimada, ela fez uma tentativa final. Ela dirigiu até a próxima casa de fazenda para perguntar e teve a mesma resposta. Ela olhou para o pomar e exclamou: ora, há flores em uma dessas árvores. O agricultor respondeu: essas flores saíram depois da sua chegada aqui. Confie em Deus, e o aparentemente impossível acontecerá. Conheci um homem que aos 60 anos estava falido, e aos 76 ganhava $30.000 por ano. Ele disse que seu sucesso veio depois que ele parou de se preocupar, que foi depois que ele faliu. Seus novos navios de sucesso chegaram por um mar calmo. O tempo se registrará em seu corpo e ações enquanto você acreditar nele. Quando você percebe que o tempo e o espaço são apenas um sonho, você vive suspenso no momento, e o tempo pode nunca tocar em você. Esta é a consciência daqueles que se tornaram mestres ascensos. Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo tridimensional. Ele havia superado o mundo do pensamento de carência, limitação e morte em si, e fez a ascensão. Jesus abençoou os pães e os peixes, e imediatamente veio a multiplicação. Foi porque ele tinha a convicção inabalável de que a inteligência infinita dentro de si realizou o trabalho. Ele ensinou isso a seus discípulos e ao povo. Ele não reivindicou mais para si mesmo do que para os outros. Depois de 2000 anos, percebemos a incrível simplicidade de seus ensinamentos. Eu sempre disse que a maioria das pessoas olha muito de perto para suas manifestações, tentando forçar um canal, ou especular sobre os resultados de cada movimento. Existem 3 regras simples para fazer todas as jogadas do jogo da vida. Fale a palavra. Siga seus palpites. Cave suas valas. Você então se manterá ocupado vivendo com o maravilhoso agora, e não limitará o universo olhando para os canais, olhando para como será feito. Em uma de minhas aulas, mencionamos o velho provérbio: a panela vigiada nunca ferve. Um dos alunos disse: deveríamos ter uma chaleira assobiando, uma chaleira que não precisa ser vigiada. Quando ferve, assobia para você. Assim é com sua manifestação, ela assobiará para você quando estiver pronta, e quando você estiver pronto para isso. Muitas pessoas estão pedindo condições que não seriam grandes o suficiente para lhe dar. Você tem que crescer para a sua manifestação. O desejo do seu coração está maduro, mas você está verde. Conheci mulheres cheias de dúvidas, medos e suspeitas que pedem amor e companheirismo perfeitos. Apareceria em suas vidas por um curto período de tempo, mas depois terminaria tragicamente, pois os velhos medos e suspeitas eram mais fortes que o amor e a fé. Seu bem deve ser construído sobre a rocha da fé destemida. Os ideais se tornarão reais se mantidos sem vacilar. É inútil dizer que temos fé e depois agir ao contrário. A ação impressiona o subconsciente, e se você fugir de uma situação, ela correrá atrás de você. A única maneira de neutralizar o medo é caminhar até a coisa de que você tem medo.
A autopiedade é um dos pecados capitais. Pobre de mim é a pior afirmação que você pode fazer, pois isso o isola do poder interior, e você terá cada vez mais motivos para ter pena de si mesmo. Dou o exemplo de uma mulher que me procurou, sentindo-se negligenciada e excluída de todas as coisas boas da vida. Dei-lhe a afirmação: não há nada bom demais para mim. Ela repetiu isso centenas de vezes, e de repente, as condições começaram a mudar. Amigos gentis e influentes entraram em sua vida, e novas oportunidades de sucesso e prosperidade se abriram. Mais tarde foi-lhe dado o desejo do seu coração, que era ir para o estrangeiro e estudar música. Bruce Barton diz: há perigo em sentir pena de si mesmo. Retorne a essa inteligência infinita, o grande mago, e viva uma vida divinamente abençoada. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Lição 10. Tudo que a quarta dimensão fornece é seu. Você obterá resultados mágicos quando realmente der a esta inteligência infinita passagem livre. O mundo quadridimensional é o mundo das ideias perfeitas. À medida que essas ideias são estabelecidas na consciência, elas devem surgir no exterior, pois seu mundo é pensamento cristalizado. A maioria das pessoas cristalizaram condições erradas, pois serviram ao medo em vez da fé. É preciso muita imaginação para acreditar que a vida pode se tornar perfeita, livre de todas as experiências infelizes. Então, quando você acredita nisso, é preciso um grande esforço de vontade para continuar acreditando, quando todas as aparências estão contra você. Não julgue pelas aparências. Todos os milagres se baseiam nessa ideia. Só podemos mudar as condições não acreditando, ou não sendo perturbados pelas aparências. Eu disse a uma mulher que estava muito angustiada a seguinte afirmação: nenhuma dessas aparências engana você. Ela prendeu sua consciência, e o desígnio divino de seu bem venceu. Não podemos mais ter a fé de um camponês, devemos ter uma compreensão da fé. Através do conhecimento da lei espiritual, controlamos as condições. Enquanto conversava com um aluno que estava enfrentando um problema financeiro, eu disse: afaste-se e deixe Deus fazer isso. Ele respondeu: isso é tudo, e logo um novo canal se abriu para seu suprimento. Sim, isso é tudo que há para isso. Deixe Deus fazer isso. Depois de toda a sua leitura e estudo de metafísica e filosofias antigas, etc., você descobre que eles estão lhe ensinando apenas uma coisa: deixar Deus fazer isso. A filosofia oriental diz: deixe o guerreiro dentro de você lutar. Incontáveis vezes essa ideia aparece em todos os escritos sagrados. Os índios norte-americanos acreditam que o Grande Espírito é a fonte de seu poder. Uma mulher que visitou os índios me contou que havia entrevistado um índio que estava correndo o dia todo, levando uma mensagem. Ela perguntou se ele não se sentia cansado. Ele respondeu: eu não estou cansado, o Grande Espírito em mim corre. Confiar em Deus deve se tornar um hábito, e muitas vezes leva muito tempo para formar esse hábito. Me inspirei lendo sobre Omaha, o famoso cavalo de corrida, no jornal. O artigo dizia: Omaha correu 1 milha antes de entrar em seu ritmo. Eu disse em uma de minhas reuniões: há muitos Omahas nesta sala. Você ainda não entrou em seu passo espiritual, mas vejo todos vocês vencendo sua corrida em um piscar de olhos. Muitas vezes, o descontentamento impede você de entrar em seu ritmo. Você está insatisfeito consigo mesmo e com as condições. Você gostaria de ser outra pessoa. Como é maravilhoso ser uma bela estrela de cinema, ou uma herdeira de incontáveis milhões.
Em uma de minhas viagens a Londres, vi anunciado o maravilhoso título de uma música. Chamava-se Estou me divertindo até a morte, esse sou eu. O primeiro começo para o sucesso é estar feliz por você ser você mesmo, e saber que o solo em que você está é um solo sagrado, e que você se expande no desígnio divino de sua vida. No desígnio divino, todo desejo justo do coração é satisfeito. Você é a protagonista do cenário da sua vida. Você nunca fica em segundo plano na quarta dimensão. O desígnio divino se desdobra seguindo a intuição. Claude Bragdon diz: viver intuitivamente é viver quadridimensionalmente. O caminho mágico leva você para fora da casa da escravidão e para a sua terra prometida. É o caminho do destino, onde seus fracassos são transmutados em sucessos e as deficiências são trampolins. Ouvi a seguinte história pelo rádio, que dá um exemplo maravilhoso. Um homem que não sabia ler nem escrever, tentou obter o cargo de zelador em uma escola pública. Eles o recusaram por causa de seu analfabetismo, então um amigo conseguiu um emprego para ele vendendo charutos. Ele fez muito sucesso, vendendo centenas de charutos, e depositou o dinheiro no banco com a ajuda de um amigo que escrevia os envelopes de depósito. Depois de alguns anos, ele descobriu que havia depositado $30.000 e decidiu sacar alguns. O caixa pagador disse: faça um cheque no valor que você quer sacar. O homem respondeu: não sei ler nem escrever. O caixa pagante ficou espantado e exclamou: meu Deus, cara! Você acumulou $30.000 sem educação? Onde você estaria se soubesse ler e escrever? O homem respondeu: eu teria sido zelador na escola pública. No Hyde Park Corner, em Londres, as pessoas têm permissão para montar caixas de sabão, reunir uma audiência e expressar suas opiniões sobre qualquer assunto, religioso, político ou pessoal, dizendo apenas o que quiserem sobre a família reinante, etc. Era uma boa maneira de deixá-los desabafar. De passagem, parei para ouvir um indivíduo pobre e desamparado que gritava a plenos pulmões: Deus não existe, e eu posso provar isso. Pensei: você nunca provou Deus, ou não estaria onde está? Se eu tivesse uma cópia de O Jogo da Vida, certamente o teria colocado em sua caixa de sabão com uma bênção. Provamos Deus mostrando fé ativa, que põe em fuga todas as aparências adversas. Não há nada deixado de fora na quarta dimensão. Muitas vezes me perguntaram: se a inteligência infinita supre todas as nossas necessidades, por que é necessário orar por alguma coisa? Eu respondi: porque essa é a lei. O homem deve dar o primeiro passo. Você deve pressionar o botão para acender a luz elétrica. Muitas pessoas nunca fazem grandes exigências ao Banco Universal. Acham que é pedir demais. Uma mulher veio até mim e perguntou: é errado pedir as coisas que você realmente quer, ou você deve apenas pedir as necessidades? Eu perguntei: quais são as coisas que você realmente quer? Ela disse: amor e beleza. Eu respondi: se você os deseja, eles são necessidades. Quando você tiver a ideia fixa de que existe apenas um poder no universo, todas as aparências do mal desaparecerão do seu mundo. O problema vem de uma crença na dualidade, bem e mal. Ao obter uma manifestação, devemos saber que a inteligência infinita é o único poder. O mal vem das vãs imaginações do homem. Eu estava em um restaurante com uma amiga que derramou algo em seu vestido. Ela tinha certeza que deixaria uma mancha. Eu disse: vamos dar-lhe um tratamento, o mal é irreal e não deixa mancha. Nunca houve a menor mancha no vestido. Você não poderia dizer onde o acidente tinha acontecido. Na quarta dimensão, o mal nunca foi registrado. É apenas em sua mente que o homem experimenta perda, carência, fracasso, doença, tristeza, etc.
Muitas vezes as pessoas passam a vida ressentindo-se e não gostando de alguma pessoa em particular, mantendo assim a situação infeliz viva e prejudicial à mente, ao corpo e aos negócios. Uma mulher veio a mim cheia de ressentimento em relação à sobrinha. O que quer que sua sobrinha fizesse a irritava. Ela disse: tudo que consigo pensar é o quão mal minha sobrinha limpa sua prata. Parecia uma questão trivial, mas estava reagindo nela na forma de reumatismo. Eu disse: envie a ela amor e boa vontade, e não dê nenhum conselho. Deixe a sabedoria infinita iluminá-la e direcioná-la. Para sua surpresa, sua sobrinha deu à prata um brilho maravilhoso e mudou de várias maneiras. Você obterá resultados mágicos quando realmente der a esta inteligência infinita a passagem livre. A maré virou para ficar, pois Deus tem sua passagem livre. Fiz esta afirmação quando estava falando na Califórnia. Um homem na plateia veio até mim depois da reunião e disse: essa é uma afirmação maravilhosa. Sou engenheiro e sei o que significa ter a passagem livre. O desejo é um poder tremendo e deve ser dirigido corretamente. Você pode desejar as coisas e condições erradas, então para dar a passagem livre à inteligência infinita, você deve dizer: eu desejo apenas o que Deus deseja através de mim. O desejo errado desaparecerá e será substituído pelas aspirações certas. Ao olhar para trás, você dirá: graças a Deus, não consegui as coisas que tanto desejava quando tinha 18 anos, ou gostaria de não ter conseguido as coisas que queria aos 22. Você se certifica de que seus desejos são infalíveis dizendo: desejo que as ideias divinas apenas aconteçam, sob a graça e de maneira perfeita. Eu digo em O Jogo da Vida que saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita são o quadrado da vida. Veja primeiro a quarta dimensão, e o plano perfeito de sua vida acontecerá. Você vai preencher o lugar que você pode preencher e ninguém mais pode preencher. Os desejos justos do coração, não importa quão extravagantes ou aparentemente inatingíveis, serão acrescentados a você. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Tópico extra: o significado interno de A Branca de Neve e os Sete Anões. Pediram-me para dar uma interpretação metafísica de A Branca de Neve e os Sete Anões, um dos contos de fadas de Grimm. É incrível como este conto de fadas varreu a sofisticada Nova York, e todo o mundo, graças à genialidade de Walt Disney. Este conto de fadas era para ser para crianças, mas homens e mulheres lotaram o teatro. É porque os contos de fadas vêm de velhas lendas da Pérsia, Índia e Egito, que são fundadas na verdade. Branca de Neve, a princesinha, tem uma madrasta cruel, que tem ciúmes dela. Essa ideia cruel de madrasta também é atraente em Cinderela. Quase todo mundo tem uma madrasta cruel. A madrasta cruel é uma forma de pensamento negativo que você construiu no subconsciente. A madrasta cruel de Branca de Neve tem ciúmes dela, e sempre a mantém em trapos e em segundo plano. Todas as formas de pensamento cruel fazem isso. A madrasta cruel consulta seu espelho mágico todos os dias, dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Um dia, o espelho responde: você, minha rainha, pode ser justa e bela, mas Branca de Neve é muito mais bela do que você. Isso enfurece a rainha, então ela decide enviar Branca de Neve para a floresta para ser morta por um de seus servos. No entanto, o coração do servo derrete quando Branca de Neve implora por sua vida, então ele a deixa na floresta. A floresta está cheia de animais aterrorizantes e muitas armadilhas e perigos. Ela cai aterrorizada no chão, e enquanto está lá, um espetáculo inusitado se apresenta. Dezenas dos mais encantadores animais e pássaros se aproximam e a cercam. Coelhos, esquilos, veados, castores, guaxinins, e muitos outros. Ela abre os olhos e os cumprimenta com prazer, eles são amigáveis e amáveis.
Ela conta sua história e eles a levam para uma casinha que ela faz de seu lar. Agora esses pássaros e animais amigáveis simbolizam nossas luzes ou palpites intuitivos, que estão sempre prontos para tirar você da floresta. A casinha prova ser o lar dos 7 anões. Tudo está em desordem, então Branca de Neve e seus amigos animais começam a limpar a casa. Os esquilos tiram pó com as caudas, os pássaros penduram coisas, usando os chifres do veado como porta-chapéus. Quando os 7 anões voltam para a casa de seu trabalho de escavação de ouro, eles descobrem a mudança e finalmente encontram Branca de Neve dormindo em uma das camas. De manhã ela conta sua história, fica com eles para cuidar da casa e cozinhar suas refeições, e fica muito feliz. Os 7 anões simbolizam as forças de proteção ao redor de nós. Enquanto isso, a cruel madrasta consulta seu espelho e ele lhe diz: no meio da floresta, na sombra verde da mata, onde os 7 anões fizeram sua morada, lá Branca de Neve esconde sua cabeça, e ela é mais linda longe do que você, minha rainha. Isso enfurece a rainha, e então, disfarçada de bruxa velha, com uma maçã envenenada, parte em busca de Branca de Neve. Ela a encontra na casa dos 7 anões e a tenta com a grande e deliciosa maçã vermelha. Os pássaros e os animais se esforçam para dizer a ela para não tocá-la. Eles tentam dizer a ela para não comer. Eles correm em volta angustiados, mas Branca de Neve não consegue resistir à maçã, ela dá uma mordida e cai, aparentemente morta. Agora todos os passarinhos e animais correm para chamar os 7 anões, mas era tarde demais, Branca de Neve já estava sem vida. Todos inclinam suas cabecinhas em luto. Então, de repente, o príncipe aparece, beija Branca de Neve e ela ganha vida. Eles são casados e vivem felizes para sempre. A rainha, a madrasta cruel, é varrida por uma terrível tempestade, a velha forma pensamento é dissolvida e dispensada para sempre. O príncipe simboliza o desígnio divino de sua vida. Quando ele te acorda, você vive feliz para sempre. Este é o conto de fadas que encantou Nova York e todo o mundo. Descubra que forma de tirania sua madrasta cruel está tomando em seu subconsciente. É alguma convicção negativa que funciona em todos os seus negócios. Ouvimos as pessoas dizerem: meu bem sempre chega tarde demais. Perdi tantas oportunidades. Devemos inverter o pensamento e dizer repetidamente: estou bem desperto para o meu bem, nunca perco as oportunidades. Devemos afogar as sugestões tristes da madrasta cruel. A eterna vigilância é o preço da liberdade dessas formas de pensamentos negativos. Afirme isso. Nada pode impedir, nada pode atrasar a manifestação do plano divino de minha vida. A luz da inteligência infinita flui em meu caminho, revelando a estrada aberta da manifestação.